You know, he said to the prophet cried out, said, "Will you forget Israel?" He said, Você sabe, ele disse ao profeta, o profeta clamou e disse, esquecerias tu a Israel? He said, "Take that measure, stick it high as the sky." Ele disse, tomarias aquela vara de medir e medirias a altura do céu? How deep is the sea? Quão profundo é o mar? He said, "I couldn't measure." Agora ele disse, eu não posso medir isto. He said, "Never can I forget Israel." Ele disse, tampouco eu posso esquecer Israel. That's his people, his servants. Aquele é seu povo, seus servos. And the Gentile is only a few taken out of there for his bride. E os gentios, apenas uns poucos são tomados dali para sua noiva. Exactly right. Isto é exatamente correto. That's the bride. Esta é a noiva. Now, the 70 weeks was determined. Agora, as 70 semanas foram determinadas. Perfectly, as Daniel said, that Messiah would come and would be cut off in the midst of the week. Perfeitamente como Daniel disse que o Messias viria e seria cortado no meio da semana. And Jesus prophesied 3.5 years. E Jesus profetizou 3 anos e meio. Now, in the middle of this 3.5 years of Daniel, Agora, no meio destes 3 anos e meio de Daniel, in the middle of this cut off, and now the last part is the tribulation period. no meio disto, ele foi cortado. E agora, a última parte é o período da tribulação, Where the Gentile church is, all this is great, and I don't mean. onde a igreja gentílica está. Isto é grande, agora não. The bride goes in with the groom, then after the millennium walks out upon the ashes of the wicked. A noiva entra com o noivo. Então, depois do milênio, pisa sobre as cinzas dos ímpios. Well, we just got it in mind. Let's just show you what's said. Deixe-me mostrar-lhe algo aqui, apenas enquanto temos isso em mente. Deixem-me lhes mostrar só o que diz. What the Bible says. O que a Bíblia diz. And we can't deny this being the Word of God. E não podemos negar ser esta a palavra de Deus. If we do, then we're infidel. Se o fizermos, então somos infiéis. We got to believe. You say, I don't understand it, neither do I. Veja, nós temos que crer. Você diz, eu não compreendo isto. Eu também não. But I'm looking for Him to reveal it. Mas estou esperando que Ele o revele. Amen. Look. Veja. For behold, a day cometh that shall burn as an oven. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. And all the proud, like the Americans and so forth. Todos os soberbos, como os americanos e outros. Yea, all that do wickedly shall be stubble. Sim, todos os que cometem impiedade serão como palha. It's going to burn. Vão queimar. And the day that cometh that shall burn them up, saith the Lord of hosts, it shall leave them neither root or branch. E o dia que estar para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Lhes não deixará nem raiz nem ramo. How you got eternal hell in there then? Como pode você ter um inferno eterno ali então? See, it's the last days when these things are being revealed. Veja, estes são os últimos dias quando estas coisas estão sendo reveladas. No place in the Bible says hell's eternal. Não existe nenhum lugar na Bíblia que diz que o inferno é eterno. To be in eternal hell, you'd have to have eternal life to stay there. Assim, para estar em um inferno eterno, você teria que ter vida eterna para ficar ali. There's only one form of eternal life, that's what we're struggling for. Existe apenas uma forma de vida eterna, e essa é pela qual estamos lutando. Everything had a beginning, has an end. Tudo que teve um princípio tem um fim. Hell was created for the devil and his angels and will be consumed and done away with. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, e será consumido e exterminado. Right. See. Correto. Vem. But when this takes place, it neither leaves them root or branch. Mas quando isto acontecer, não deixará nem raiz nem ramo. But unto them that fear my name shall the Son of Righteousness rise with healing in his wings.
Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas. Ye shall go forth as grown up as calves of the stall. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. And ye shall tread down the wicked. E pisareis os ímpios. For they shall be ashes under the soles of your feet in that day that I will do this, saith the Lord of hosts. Porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Where's the wicked going to be? Onde estarão os ímpios? After the tribulation? Depois da tribulação? Ashes. Em cinzas. Remember the laws of Moses, which I commanded him in heart for all Israel, with the statutes of judgment. Lembrai-vos da lei de Moisés, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, e que são os estatutos e juízo. Behold, I will send to you Elijah the prophet, before the coming of that great and dreadful day of the Lord. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Amen. Here's the Old Testament closing out like that, and here's the New Testament closing out with the very same thing. Amém. Aqui está o Velho Testamento encerrando desta forma, e aqui está o Novo Testamento encerrando com a mesmíssima coisa. How you going to keep it away? Como você pode evitar isso? Then, look, Não pode. Veja. I will send to you Elijah the prophet before that day comes. Eis que vos envio o profeta Elias antes que venha aquele dia. And he shall turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to the fathers, lest I come and smite the earth with a curse. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. There you are. Aí está você. That's the word of the Lord. Esta é a palavra do Senhor. We promised it. It must come. Ele prometeu isto. Isso deve vir. And now, if you notice how this happens, it's beautiful. How God does it. E agora, se você observar como isso acontece, é lindo como Deus o faz. The bride goes forth, and with the groom. A noiva vai com o noivo. And then after that, the wicked is burned with unquenchable fire. E então depois o ímpio é queimado com fogo voraz. And after the world has been purified, E depois do mundo ser purificado, reproduces itself. reproduz a si mesmo. Everything has to do that. Tudo tem que passar por aquilo. Has to go through a state of purification. Tem que passar através de um estado de purificação. Volcanic will break forth in that great last time. E romperão vulcões naquele grande último tempo. And the world will burst and belch and go forth. E o mundo explodirá e vomitará, e assim por diante. And all these cesspools of sin and all that's up on the earth will be molded into nothing. E todas as fossas negras do pecado e tudo que está sobre a terra será reduzido a nada. It'll burn with such a fervent heat that'll be like that bleach that sends the color of the ink back into its original creation. Isto queimará com um calor tão forte que isso será como aquele alvejante que manda a cor da tinta de volta para a sua criação original. So will the fire from God be so hot that'll turn every filthy thing back to its condition again. Assim será tão ardente o fogo de Deus que transformará toda a coisa imunda de volta à sua condição original novamente. When Satan and all sin is burned up and everything, and then she'll come forth as beautiful as she was in the Garden of Eden. Quando Satanás e todo o pecado é queimado e tudo mais, então ela brotará tão linda quanto ela foi no Jardim do Éden. Right? Isso é correto. Oh, that great hour laying just ahead of us. Oh, aquela grande hora está bem à nossa frente. During the tribulation period, Durante o período da tribulação, here's what I want you to notice. Now, a little thing I dropped in here. aqui está o que eu quero que você observe agora. Uma coisinha que deixarei cair aqui. During this tribulation period, after the bride has been called out, and the church goes through the tribulation period, Durante este período da tribulação, depois que a noiva tiver sido chamada e a igreja passado pelo período da tribulação, 144,000 is called. os 144 mil são chamados.
by the two witnesses of Revelation 11. Pelas duas testemunhas de Apocalipse 11. Now look, Agora veja. they have prophesied 1,203 days, clothed in sackcloth. Eles profetizarão por 1260 dias, vestido de pano de saco. Now we know this Roman calendar has, Agora sabemos que este calendário romano tem. we got 28 days and sometimes 30 and 31. Nós temos 28 dias e às vezes 30 e 31. But actual, the calendar reads this 30 days to every month. Mas normalmente o calendário tem 30 dias para cada mês. Right. Isso é correto. And take 1,203 days and put 30 to it and see what you got. E tomando 1.260 dias e distribuindo por 30, e veja o que você tem. 3.5 years exactly on the dot. 3 anos e meio, exatamente na mosca. That's the time, that's allotted time for the Messiah message to be preached to Israel like it was back there when he returns back. Esta é a hora. Este é o tempo destinado para que a mensagem messiânica seja pregada a Israel, como foi lá atrás. And makes himself known in the symbol that when he comes, Quando ele retorna e se faz conhecido em um símbolo, pois quando ele vier, when Joseph was taken down into the country and was rejected by his brethren because he was a spiritual man, quando José foi levado para o deserto e rejeitado por seus irmãos por ser ele um homem espiritual, he could see visions and interpret dreams. ele podia ver visões e interpretar sonhos. And when he did, he was taken down into the country E quando ele o fez, ele foi levado para fora. and was sold for almost 30 pieces of silver. He portrayed Christ exactly because it was Christ's spirit in him. E foi vendido por quase 30 peças de prata. Ele tipificou exatamente a Cristo, porque era o mesmo Espírito de Cristo nele. Notice what happened then. Observe o que aconteceu então. And notice that when he did this, E observe que quando ele fez isto, he was put in a prison. foi colocado em uma prisão. And one man was saved and the other lost. E um homem foi salvo e o outro se perdeu. Exactly Jesus when he was in prison on the cross. Exatamente como Jesus quando ele estava preso na cruz. One thief was saved and the other was lost. Um ladrão foi salvo e o outro se perdeu. Exactly. Exatamente. Thrown into the grave, supposed to be dead, and was stuck up and ascended to the right hand of Pharaoh, that nobody could see Pharaoh without seeing Joseph first. Foi jogado na sepultura, como morto, e foi levantado e se assentou à destra de Faraó, pois ninguém podia ver Faraó sem primeiro ver José. Jesus sits at the right hand of God, and no man can come to the Father except for the Son. Jesus está à destra de Deus, e ninguém pode vir ao Pai a não ser através do Filho. Isso é correto. Time Joseph left, when Joseph rose up from that, I noticed every time Joseph left, when Joseph rose up from that right hand of that throne, E observe, todas as vezes que José saía, quando José saía daquela destra daquele trono, watch, glory. observem, glória! There sat Joseph at the right hand of Pharaoh. And when Joseph raised up to leave that throne, the trumpet sounded. Ali estava José assentado à destra de Faraó. E quando José levantava para deixar aquele trono, a trombeta soava. Bow the knee, everybody. Joseph is coming. Dobrem seus joelhos todos, José está vindo. When that lamb leaves the throne yonder on his days of mediatorial work, Quando aquele cordeiro deixar o trono no além, nos seus dias de mediação, when he leaves the throne up there and takes that book of redemption and walks forth, quando ele deixar o trono ali em cima e tomar aquele livro da redenção e sair andando, every knee will bow. todo joelho se dobrará. There he is. Ali está ele. Notice, and when Joseph, rejected by his brethren, Observe. E quando José, rejeitado por seus irmãos, he was given a Gentile wife. a ele foi dado uma esposa gentia. Potiphar giving, or Pharaoh giving a Gentile wife. Potifar lhe deu, ou melhor, Faraó deu a ele uma esposa gentia.
And he bore Gentile children, half Gentile and Jew. E ele teve filhos, meio gentios e meio judeus. They give a great symbol that when Jacob was blessing them, Ephraim on one side and Manasseh on the other, he crossed his hands. Foi um grande símbolo. Quando Jacó os abençoou, Efraim de um lado, Manassés do outro, ele cruzou suas mãos. And give the younger child a blessing. E deu ao filho mais novo a bênção. And the 2 kids was added unto the 12 tribes, which is only 10 at that time. E os 2 filhos foram adicionados às 12 tribos, que eram apenas 10 naquele tempo. And he blessed them in Jacob himself, and Joseph, his prophet's son, standing there. E ele os abençoou em Jacó. E José, seu filho, profeta, ali de pé, disse: Said, Father, you have done wrong. Said, you put your right hand blessing on the young child, where it ought to went on the old. And he said, Pai, tu errastes. Disse: Tu colocaste tua mão direita abençoando o filho mais jovem, sendo que era para ser o mais velho. He said, I know my hands is crossed, but God has crossed them. Ele disse: Eu sei que minhas mãos se cruzaram, mas Deus as cruzou. Why? Israel having the rights to be a bride. Por quê? Israel, tendo os direitos de ser uma noiva, rejected and sold her birthrights and went from the old son, Israel, to the new Gentile, and the blessings went from there through the cross. Amen. Rejeitou e vendeu sua primogenitura, e saiu do filho mais velho, Israel, para o menor, gentios, e as bênçãos passaram dali, através da cruz, para os gentios. Mas observe, após aquilo, veja. Do that when all he took his bride, but when them boys came down to buy food. Através daquilo, quando todos, ele tomou sua noiva, mas quando aqueles rapazes desceram para comprar o alimento. Oh, it's such a beautiful fish. I'm off on the seal, but I just gotta say it. Oh, este é um quadro tão bonito. E eu estou fora do selo, mas eu simplesmente tenho que dizer isto. Veja. Porque você entenderá melhor o quadro, eu creio. Observe. Agora eles desceram para comprar alimento. Vocês sabem, José os reconheceu imediatamente. E José era o filho da prosperidade. Não importava onde ele fosse, sempre prosperava. Vocês esperem até que ele venha à terra novamente. Esperem até o nosso José voltar. Vem, o deserto florescerá como uma rosa. E o filho da justiça levantará com cura em suas asas. Oh, que coisa! Todos aqueles cactos ao redor do Arizona se transformarão em lindas árvores ali. Será lindo. Observe. Aqui vem ele e ele faz uma brincadeirinha com eles ali. Está meu pai ainda vivo? Bem, ele queria saber se o pai daquele rapaz estava vivo. Ele disse, sim. Ele sabia que era o irmão deles. Mas você observou quando ele estava prestes a se revelar a seus irmãos? Ele encontrou o pequeno Benjamim, que havia nascido depois que ele havia partido. O qual representava aqueles judeus, estes 144 mil que estavam se reunindo bem ali agora. Desde que ele partiu. E quando ele retornou, ele disse.
Ele olhou para Benjamim, seu coração estava quase partindo. And remember, they didn't know he could speak Hebrew. E recordem, ele não sabia que ele podia falar hebraico. He was taking an interpreter. He acted like he was an Egyptian. Ele estava usando um intérprete. Ele agia como se fosse um egípcio. See? Vem? And then when it was made known, he wanted to make himself known. E então, quando se deu a conhecer e ele queria ser conhecido, He kept looking at little Benjamin. ele continuou olhando para o pequeno Benjamim. And remember, he dismissed his wife. E recordem, ele dispensou sua esposa. She was in the palace. Ela estava no palácio. When he made himself known to his brethren. Quando ele se deu a conhecer a seus irmãos. And the Gentile bride, the wife, E a noiva gentia, a esposa, after Jesus being rejected by his own people, depois de Jesus ter sido rejeitado pelo seu próprio povo, he has taken a Gentile bride ele tem tomado uma noiva gentia. and will take her from here to the palace, to his father's house in glory, E a tirará daqui ao palácio, à casa de seu pai, na glória, for the wedding supper, and will slip back down to make himself known to his brethren. para a ceia das bodas, e regressará de mansinho para se dar a conhecer a seus irmãos. 144,000. Os 144 mil, vem, desta vez, There he stands. ali está ele de pé. And remember, look at the symbols perfectly. E recordem, olhe como os símbolos são perfeitos. And when he come back to where this was, E quando ele voltou para onde estavam, he looked down to them and he said, e ele olhou para baixo para eles, e ele disse, begin to look. ele disse, começou a olhar. And they began to talk. They said, E eles começaram a conversar. Eles disseram, now, Reuben, you know that we're in for it now. agora, Rubem, sabemos por que estamos nisso agora. See, because, you know what we done? Veja, porque você sabe o que nós fizemos. We got this boy in this fix now. We oughtn't to have sold our brother. Nós colocamos este rapaz naquela situação. Agora, nós não devíamos ter vendido nosso irmão. That was their brother standing there, that mighty prince, and they didn't know it. Aquele era o irmão deles ali de pé, aquele príncipe poderoso, e eles não sabiam disto. That's the reason Israel can't understand him today. Esta é a razão pela qual Israel não pode entendê-lo hoje. It isn't the hour yet to know it. Ainda não é a hora para saber disto. And then they thought he couldn't understand Hebrew, but he's listening right at it. E então, eles pensaram que ele não podia entender hebraico, mas ele estava ouvindo bem ali. They said, now we're in for it. Eles disseram, agora, por isso estamos aqui. And Joseph, when he looked at him, he couldn't stand it no longer. E José, quando ele olhou para eles, ele não podia suportar mais. I remember his wife and children was in the palace at the time. Agora recordem, sua esposa e filhos estavam no palácio naquela hora. Saints going out. Out of prison. Os santos estarão fora de sua presença. And he said, I'm Joseph, your brother. E ele disse, eu sou José, vosso irmão. And he ran over and grabbed the Benjamin and fell on his neck and began to cry. E ele correu e agarrou o pequeno Benjamim, lançando-se em seu pescoço e começou a chorar. And he made himself known. Vem, e ele se deu a conhecer. And then they said, now we know we got it coming. E então eles disseram, agora sabemos o que virá, Well, we sold him. pois nós o vendemos. We was the one who sold him off. Fomos nós quem o vendemos. We was the one who tried to kill him. Now we know he'll kill us. Fomos nós que tentamos matá-lo. Agora sabemos que ele nos matará. He said, no, don't be angry with yourself. Ele disse, não se perturbem consigo mesmos. You only done it to preserve life. Vocês apenas fizeram isto para preservar a vida. That's why God sent me down here. Foi para isto que Deus me enviou para cá. And when he makes himself known, the Bible says as we come to it, E quando ele se fizer conhecido, a Bíblia diz,
Como passamos por isto? When he makes himself known to 144,000 there, Quando ele se fizer conhecido aqueles 144.000 ali, the little Benjamin of today and the remnant of those Jews left there, e o pequeno Benjamim de hoje, e os remanescentes daqueles judeus deixados ali, when he makes himself known, they'll say, quando ele se fizer conhecido, eles dirão: where did you get those scars? onde obtiveste estas cicatrizes? What are they doing in your hand? O que elas estão fazendo em tuas mãos? And he said, oh, I got them in the house of my friend. Ele dirá: ó, eu as obtive na casa de meus amigos. Bem, Oh, then they'll realize that they have killed the Messiah. ó, então eles entenderão que eles mataram o Messias. But what will he say to Mas o que ele dirá? same that Joseph did it? You did it to serve life. O mesmo que José disse: vocês fizeram isto para salvar vidas. Don't save life. Don't be angry with yourself. Não, salvar vidas. Não se perturbem em si mesmos. Because if the Gentiles would not have been brought in if the Jews hadn't have done that blindfolded trick. Porque os gentios não teriam sido trazidos para dentro se os judeus não tivessem os olhos vendados. So he saved the life of the church for the things that they've done. Então, ele salvou a vida da igreja através das coisas que eles fizeram. So there you are. That's the reason that they can't understand this. It isn't the hour. Então aí está você. Esta é a razão hoje pela qual eles não podem compreender isto. Não é a hora. No more we can understand these things until the time comes for it to be understood. Assim como não poderíamos compreender estas coisas até que o tempo viesse para isso ser entendido. Oh my. Oh, que coisa! Heaven thunders of Revelation. 7 trovões de revelação. They show the bride Possa ele mostrar a noiva how to prepare for the great translation faith. como se preparar para a grande fé de translação. Now, let's hurry up because we haven't got about 15, 20 minutes yet. Vamos nos apressar porque nós ainda temos 15 ou 20 minutos. Now, what does this white horse mean? Agora, o que significa este cavalo branco? Let me read this. Deixe-me ler o... I've been so far off, excuse me for getting off my subject. Estava tão distante. Me desculpem por ter saído do meu assunto. But I'll read the verse again, the two verses. Mas eu lerei os 2 versículos novamente. I saw in the land that opened one of the seals, E havendo o cordeiro aberto um dos selos, and I heard as it was the noise of thunder. olhei e ouvi um dos 4 animais, One of the 4 beasts saying, come see. que dizia: vem, vê. And I saw and behold a white horse. E olhei e eis um cavalo branco. Now we're going to the second verse. Agora nós passaremos para o 2º verso. A white horse, Um cavalo branco, and he that sat on him had a bow, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, and a crown was given him. He didn't have it then. e foi-lhe dada uma coroa. Ele não a tinha até então. Unto him, and he went forth conquering and to conquer. E saiu, vitorioso e para vencer. That's all of that. That's the seal. Isso é tudo. Esse é o selo. Now let's find the symbols. Agora, vamos encontrar os símbolos. We found what the thunder means. That's perfectly. We know that. See? Nós descobrimos o que significa o trovão. Isto é perfeito. Sabemos disso. Vejam, The thunder was the voice of God o trovão foi a voz de Deus when the seal opened. quando o selo foi aberto. Now what does a white horse mean? Agora, o que significa o cavalo branco? Here's where the revelation comes. Agora, é aqui onde entra a revelação. I'm just as positive of this as I'm standing here knowing this is the word. Eu simplesmente estou tão certo disto como estou aqui de pé, sabendo que isto é a palavra.